Vamos lá. Ao som de Titãs, a música Comida. Faz total sentido porque a gente vai acabar falando aqui. Eu começo então o primeiro conteúdo do canal VT Arte, onde eu me proponho a falar um pouquinho de história da arte, a leitura das obras de arte das mais variadas linguagens. Então, tanto pintura, fotografia, cinema, literatura, escultura, performance, por aí vai. Meu nome é Vitor Treviso, eu sou arquiteto, eu sou professor de História da Arte e pesquisador aí nas áreas de filosofia e sociologia. E aí eu não sei exatamente a frequência dos conteúdos, mas darei meu máximo aqui para estar entregando para vocês discussões, temas, tópicos que misturam esses universos, a história da arte, a filosofia e a sociologia. O conteúdo, enfim, eu estava pensando em algo mais com a pegada de aula, mesmo sem uma pós-produção muito elaborada. E espero que vocês gostem aí. Para esse primeiro conteúdo, para esse primeiro vídeo, eu vou me propor em falar então sobre um cara chamado Pierre Bourdieu. Na verdade, não vou falar de maneira biográfica do Pierre Bourdieu, mas assim, sobre um conceito criado por ele, que vai tentar explicar pra gente, vai tentar responder o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte e que legitima, né, um objeto ser considerado obra de arte. E mais do que isso, né, nessa cabeça capitalista, nesse mundo capitalista, talvez conseguir explicar para vocês o que precifica, né, o que faz uma obra de arte valer o que ela vale. O valor, eu estou falando, o valor preço, tá? Em outro vídeo eu vou falar sobre as questões relacionadas a valor, a valores da obra, né? Mas hoje mais a ideia de precificação que faz uma obra de arte valer milhões de dólares e outros artistas aí com uma produção super interessante ainda não ter determinada precificação. Então vamos lá. Para entender o que legitima, o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte, a gente não pode deixar de falar sobre um autor, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que traz no seu livro de 1992, um livro intitulado Regras da Arte, um conceito chamado campo da arte. Então a primeira coisa, parece simples, enfim, vou tentar aqui deixar uma coisa mais simples, mais leve, o entendimento desse conceito do Pierre Bourdieu. Então vamos lá, campo da arte seria então aquele fim do romantismo dentro da arte, que coloca a obra como fruto da imaginação, da subjetividade, do instinto, ou a obra de arte sendo resultado de experiências com o mundo. Então um cara que acorda de madrugada com uma ideia genial, senta, escreve, pinta, esculpe, e aquilo vira uma grande obra-prima e tal. Isso é muito interessante, isso acontece, né? Isso já aconteceu dentro da história da arte, mas nessa perspectiva do campo da arte do Pierre Bourdieu, a arte é algo mais pragmático, por isso que ele coloca o termo campo, né? Um campo seria como se fosse um campo de batalha, onde eu tenho disputas, interesses, desejos, a ganância de poder, conflitos sociais, realidades sociais, sociopolíticas, socioeconômicas. Então a arte, como ela é fruto do ser humano e o ser humano está embutido dentro de uma sociedade, essa sociedade seguindo regras vai obviamente influenciar a produção desses artistas, né? Dentro do campo da arte, o Pierre Bourdieu, ele elenca, ele classifica o que nós vamos chamar de agentes da arte. Agentes vem do termo aquele que tem ação, aquele que faz, né? Então, dentro do campo da arte, esse campo de interesses sociais, esse campo de interesses econômicos, de disputas, onde as regras são criadas para favorecer uns e prejudicar outros, enfim, nós temos que ele vai chamar de agentes da arte. E aí é justamente o ponto que a gente precisa entender, né? São então esses agentes, se eu pudesse responder aqui para fazer um corte, quem define o que é arte e quem precifica as obras de arte é esse conjunto de que
a gente intitula como agentes da arte, pessoas profissionais que compõem o campo da arte. Vamos lá. Primeira coisa, então, talvez essa desmistificação, né? Não é porque o cara acordou de madrugada com uma inspiração e fez uma obra que essa obra vai estar no museu. Não é porque o cara teve uma desilusão amorosa e colocou isso em forma de música que ele vai estar fazendo turnês mundiais. Não é porque o cara tem uma ideia genial e uma técnica incrível de direção que o filme dele vai ganhar o Oscar, tá? Então, habilidade é importante, técnica é importante, repertório é importante, temática é importante, a popularidade é importante, porém não bastam, tá? Nós temos que ter a consciência aí que para uma obra de arte se destacar, uma obra de arte entrar como objeto de valor histórico e cultural, precisa passar por essa mecânica criada pelos agentes da arte. Vamos lá. Então, o primeiro agente da arte seria, então, obviamente, o artista. O artista é aquele que cria, o criador, o que transforma a ideia, o que transforma a sua visão de mundo, sua perspectiva de mundo em obra de arte. Seja ela uma música, um livro, uma pintura, uma escultura, uma série, enfim. A gente precisa do autor, né? O criador do objeto arte. Esse cara sozinho não faz chover. Esse cara não é pelo fato dele ser primordial para a obra de arte existir que ele sozinho consegue definir o que ele produziu como uma grande obra de arte, né? Senão nós teríamos aí vários Leonardo da Vinci, vários Michelangelo, vários Coppola, vários Rembrandt, vários Van Goghs, né? Só pelo fato de eu fazer e jogar para o mundo isso como uma grande obra de arte seria muito simplório, muito simplista. Não é bem assim. Então, o artista é o primeiro agente, mas ele tem que estar em diálogo com os demais agentes da arte, tá? Então, o próximo aqui a gente pode colocar, não tem uma ordem exata, Bourdieu coloca uma hierarquia como base para o entendimento do conceito dele. Então, eu vou falando aqui os outros agentes. Então, depois do artista, nós podemos colocar aí o público. Tá? O público entrando também como um personagem super importante, uma engrenagem super importante nessa máquina arte, né? E aí a gente consegue entender claramente. O artista ele pode não ter uma técnica tão rebuscada, tão inovadora. A linguagem dele pode não ser tão assim surpreendente, genial, mas se ele cativa a partir da sua temática ou pelo seu carisma, ele cativa um número relevante de público, obviamente esse artista vai estar num nível superior, já vai estar num nível acima dos demais, né? Então o público, seja aquele que compra ingresso para ir no show, seja aquele que vai aos museus para visitar as exposições, o público, seja aquele telespectador que assiste, aqui no caso eu estou criando conteúdo para YouTube, o pessoal que vai assistir isso, só o fato de eu estar criando e ter visualizações já me coloca um pouquinho acima, né? Então o público é um outro agente super importante. Não adianta quase que nada hoje em dia o artista ter uma grande técnica, uma temática super conceitual e tal, e não ter público, né? Isso trava a mecânica do que nós chamamos campo da arte. Depois do público, nós vamos entrar aqui, por exemplo, nos críticos, tá? Críticos são os profissionais, os especialistas em opinar não, a palavra está errada. O crítico, na verdade, ele não opina, o crítico, na verdade, ele dá o seu discurso, dá a sua visão sobre a obra de arte com embasamento, tá? É a diferença da opinião. Opinião é uma análise pessoal, né? Sem uma justificativa técnica para isso. O crítico, seja o crítico de cinema, o crítico de música, o crítico literário, é aquele profissional que vai passar a vida inteira estudando, tendo um repertório, um conhecimento super vasto sobre determinada linguagem artística, e quando ele fala com embasamento, né, com critérios de juízo, com critérios para falar o que está falando, tá? Crítico, geralmente as pessoas levam pelo lado mais pejorativo, pelo lado mais pessimista da palavra, mas crítica nada mais é do que uma opinião com embasamento. É uma
como posso dizer, é um juízo com critério, né? E essa crítica ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, né? A gente tem aí, por exemplo, o Oscar, né? Onde tem a votação para melhor filme, melhor elenco, melhor ator, melhor atriz, melhor direção. Quem tá lá votando no Oscar não é qualquer um, é o cara ou a menina que vai ter um repertório, um embasamento técnico, um estudo para estar falando, para estar realizando aquele voto, né? Então a crítica ela pode ser tanto boa quanto ruim. Isso parte da perspectiva da análise do profissional que está ali comentando e opinando sobre, né? Então nós temos aí o artista, o público, os críticos, nós podemos colocar aí também os curadores, né? Curadores, a curadoria. Curador vem do termo italiano curator, aquele que cuida, né? Curador é um profissional super importante, principalmente nas exposições das artes visuais, né? Então eu tenho todos os grandes museus têm o seu departamento de curadoria. Curador é aquele que vai atrás de nomes de artistas, vai atrás de obras de arte, vai atrás de uma intenção que a exposição que o museu vai fazer vai propor para o público uma reflexão. Então a curadoria aí seriam aqueles profissionais que selecionam obras, que organizam uma narrativa expositiva para os museus trabalharem, abrirem as portas e o público visitar, né? Então o curador eu posso colocar aqui como aquele que vai selecionar quem vai estar dentro do museu, quem vai estar dentro de uma galeria, quem vai estar dentro de uma exposição, quem merece uma exposição ou não. Depois dos curadores, eu posso colocar aqui os espaços expositivos, né? Os espaços expositivos. Espaços expositivos, como o nome já diz, são os ambientes, os lugares onde obras são expostas, né? Nas linguagens visuais, aí eu me prendo aqui um pouco mais às linguagens visuais, como pintura, escultura, fotografia e tal. Nós temos dois grandes espaços expositivos, né? Que são os museus e as galerias de arte. Mas aí também posso colocar as bienais, as feiras de arte, enfim. Mas aqui, para deixar mais simples, museus e galerias. Então, todo museu e toda galeria tem aí seu departamento de curadoria, seu curador, e o curador vai atrás de artistas, né? E aí você já começa a entender como a engrenagem parece simples, mas não é, né? Então, eu tenho um profissional que capta, que escolhe, que seleciona os artistas. Os artistas, independente dos curadores, podem ter público ou não, né? O crítico pode falar bem de um artista e o curador vai pela crítica selecionar determinado artista. É uma engrenagem, é um mecanismo que ninguém vive sozinho, ninguém sobrevive sozinho quando a gente entende aí o campo da arte. E mais, então vamos lá. Então, artistas públicos, os críticos, os curadores, os espaços expositivos. E nós podemos colocar aqui também os professores, né? Os professores ou os arte educadores. Isso acho que relaciona diretamente ao público, né? Países que levam a arte dentro das escolas, dentro da formação dos jovens, levam a sério a arte dentro desse processo de formação, acabam, consequentemente, gerando público. Então, em sala de aula, o professor vai falar de um Van Gogh, em sala de aula, o professor vai falar de um Banksy, na sala de aula, o professor vai falar sobre a MPB, sobre Leonardo da Vinci, enfim, tantos outros artistas. E a partir disso, eu consigo, como educador, gerar público. Então, se eu tenho uma exposição imersiva de Van Gogh acontecendo na cidade, e o meu aluno escutou eu falar sobre Van Gogh numa aula de pós-impressionismo e expressionismo, esse aluno ele tem a consciência de quem é Van Gogh e aí vai para a exposição sabendo, ou tem o interesse de ir para uma exposição sabendo minimamente quem é, né, o artista que está lá sendo homenageado, sendo exposto. Então, o professor é aquele que cria a sementinha, que planta a sementinha nos jovens, criando público, né? E o museu precisa de público, né?
E o museu precisa de um curador que vai escolher obras a partir, possivelmente, da fama ou do conhecimento, do reconhecimento, da popularidade do artista. Então, isso aqui é meio que um ciclo, né? Bom, aí sobre mais agentes, a gente tem que falar aí também sobre os colecionadores, não? Ou os marchands, aqueles que compram, colecionam e movimentam muito economicamente esse circuito, esse campo da arte, né? Os colecionadores são aqueles apaixonados, geralmente pessoas do mais alto escalão econômico aí do mundo, pessoas que investem em arte, pessoas que são apaixonadas por obras de arte, um determinado artista, e vai lá comprando, adquirindo as suas obras de arte. Esses colecionadores aí, a gente poderia até abrir um outro vídeo para falar deles. Tem colecionadores que são aqueles apaixonados por determinado artista, então o cara é fissurado pelas obras de Pablo Picasso e corre o mundo inteiro atrás de leilões que ofertam obras de Pablo Picasso, e ele, por aquela paixão pelo artista, sai comprando um monte de obra de Pablo Picasso. Tem aqueles que investem por gosto estético, então pela beleza da obra, e não tem uma paixão específica por determinado artista, mas sim vai pelo gosto, bateu o olho, viu a obra, gostou e comprou. Enfim, obra de arte movimenta bilhões de dólares aí no mundo inteiro, dentro de leilões, aquisições e vendas. A obra mais cara do mundo aqui é a obra do Leonardo da Vinci. Então, aqui rapidinho, a obra, só para pegar o valor exato. A obra mais cara é Criador del Mundi, uma pintura aí encontrada, leiloada em 2017 por 450 milhões de dólares. Então, gera muito dinheiro, muita receita o comércio da arte. Então, artista, público, os críticos, os curadores, os espaços expositivos, os professores e os colecionadores, tá? Tem mais agente? Tem mais agentes. A gente pode colocar também dentro da lista, né, do que está na literatura do Bourdieu, nós temos artistas, críticos, curadores, as galeristas, as instituições, os museus, as galerias e tal, o público, os colecionadores, e aí ele coloca pesquisadores, mas eu colocaria aí como os professores, os arte-educadores ou historiadores de arte, tá? Então seriam esses, então vamos repetir aqui: artistas, público, os críticos, os curadores, os espaços expositivos, os professores e os colecionadores. Eu incluiria aí como um adendo, né, dentro desse conceito de agentes da arte, as casas de leilões, né? Então, os espaços onde acontecem os leilões e as comercializações das obras de arte. Acho super importante, né? Se você não tem... Você não pode entrar em um museu e falar: eu quero comprar aquela obra, por mais dinheiro que você tenha. Não é o espaço comercial das obras de arte. Diferente das galerias. Galerias, você entra, você gosta, é um espaço para comercialização de arte. Isso tá aí, já dá uma das principais diferenças entre museus e galerias. Mas se não fossem os espaços de leilões, as casas de leilões, esses colecionadores muito provavelmente teriam mais dificuldade em comprar obras sacramentadas na história da arte. Então, obras desses grandes gênios, desses grandes nomes da arte, como Leonardo da Vinci, como Monet, Manet, Renoir, Picasso, Van Gogh, por aí vai. Você não entra no museu e simplesmente dá oferta, passa o Pix lá e compra, né? Então, as casas de leilões eu também colocaria como um agente super importante nesse campo. E por último, né, o Bourdieu talvez não, o Bourdieu não pegou esse hype das redes sociais, né? Hoje a gente não consegue desvencilhar artista das suas redes sociais. É muito complexo. Então hoje nós vemos artistas de mais idade e tal, pessoas, filósofos, professores que não estavam habituados a esse mundo das redes sociais, de Instagram, de TikTok, de produzir conteúdo para YouTube, eles tendo que embarcar nesse universo mais jovem, porque o público está aí, né? O que antes era o jornal, a revista, passou o rádio, a TV, hoje a internet
E é engraçado como nós temos artistas com renome assim assustador fora do Brasil, principalmente nas artes plásticas, nas artes visuais, e totalmente desconhecidos pelos jovens, porque os jovens consomem apenas o TikTok, o Instagram e o YouTube. Então nós temos dá para se perceber essa migração, né? Como quase uma obrigatoriedade você migrar da sua linguagem para o audiovisual das redes sociais. E, sei lá, eu acho que a régua que se mede público hoje em dia está mais nos views, nos likes, do que propriamente na sua habilidade técnica e na sua capacidade de comover e se conectar através da sua arte, né? Não vou falar que isso é bom, que isso é ruim, isso é assunto para os próximos vídeos, mas fato é que as redes sociais hoje, na minha percepção, é sim um agente de arte, é sim uma ferramenta super importante na divulgação e na mecânica do que nós chamamos campo de arte. Voltamos ao início. O que define uma obra de arte e o que justifica a precificação de determinadas obras. O que define uma obra de arte é essa relação entre todos esses agentes. Então não adianta nada você se considerar um artista. Lógico que adianta. A questão romântica da coisa, né? Você é artista e se classifica como, mas saiba que para você prevalecer nesse campo de disputas de poder e tal, você precisa dialogar com os outros agentes, né? Então o público precisa te conhecer. O público te conhecendo vai despertar talvez interesse em um crítico em falar de você. Esse crítico escrevendo uma boa crítica a respeito do seu trabalho, vai despertar interesse nos curadores. Os curadores vão lá, te seleciona para uma exposição, para uma apresentação, para uma mostra. O curador, ele vai ter o link direto com os espaços expositivos, com os museus e as galerias, e aí você vai estar expondo. Você expondo vai virar assunto, vai virar tema para um professor dentro de sala de aula falar mais sobre o seu trabalho. Você sendo falado pelos professores, você sendo conhecido pelo público, você tendo uma mostra, você tendo uma exposição, a crítica falando bem de você, a sua obra vai aumentar em questão de preço, porque os colecionadores vão ver, putz, está todo mundo falando, ele está expondo, está em determinado museu, está viajando, está com uma mostra internacional. Obviamente o colecionador vai ver interesse econômico em adquirir algo do seu trabalho, seja um livro, seja uma pintura, seja um desenho, seja na moda, enfim. E aí começa a girar. O que era um preço X, dialogando com essas engrenagens, com esses agentes, o seu preço passa a valer 10x. Então eu tenho aí, talvez, explanado. Foi o meu primeiro conteúdo, espero que não tenha sido muito técnico, tenha sido de uma didática de fácil compreensão, mas está aí o que justifica e o que faz a gente entender um pouquinho melhor o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte e o que faz uma obra de arte valer X e a outra valer milhões de X, né? Repetindo, Pierre Bourdieu, As Regras da Arte, o livro de 1992, leiam, quem não conhecia, Pierre Bourdieu é um cara super importante dentro da história da sociologia e contribuiu muito para a gente entender essa perspectiva da arte na sociedade contemporânea, capitalista e tal. O conceito de campo da arte, por mais bonito que seja o lado romântico da arte, mas a arte é um campo cheio de interesses, cheio de regras, cheio de ganância, de poder, né? E os agentes da arte, que são aqueles profissionais que dedicam a vida a legitimar e a colocar aí no cenário mundial artistas e obras de arte. Fechou? Não me abandone. Estou começando agora a fazer esse tipo de conteúdo. Dei o start aqui num tema mais teórico e tal, mas me proponho aí mais para frente fazer reacts. Vou pedir no meu Instagram, que é Vitor Treviso, vou pedir para vocês me mandarem o que vocês gostam de música, o que vocês gostam de cinema, o que vocês gostam de literatura, enfim. Vídeos que vocês viram aí no YouTube, no Instagram, e queria saber um pouco a minha opinião sobre. É só me mandar, vou começar a pedir, abrir caixinhas lá no Instagram, para vocês irem me mandando. Eu vou dando a minha opinião, eu vou, enfim, falando um pouco aqui a minha perspectiva sobre o que vocês gostam. Performance, cantores, bandas,
trechos de filme, livros, enfim, as mais variadas linguagens artísticas. Show! É isso, então. Pierre Bourdieu, cara, é bom demais. E a gente finaliza aqui com a trilha, né? Agora vocês conseguem entender um pouquinho mais o porquê eu me propus a abrir esse vídeo com a trilha Comida dos Titãs. É isso. Várias anotações aqui. Quase que uma aula, né? Valeu, pessoal. Até uma próxima. Fui.